agora não. Agora é CFP, CFP, mas é muito fácil, pessoal. Eu lembro que na prova, logo depois da prova, o pessoal falou, pô, CDS swap, ninguém falou de CDS swap, caíram duas questões. Essa é a primeira, ainda vai aparecer mais uma. Fica tranquilo, pessoal. O CDS não importa, o que importa é o swap. Você está preocupado com o CDS por quê? Aí viu o negócio lá e nem faz. É o swap. Questão difícil. Essa é a primeira questão difícil que nós vamos ver da prova. Mas não é das impossíveis, tá? É uma questão só difícil. Por quê? Porque o problema aqui é o swap, vai ficar claro no enunciado. Um hedge fund faz um CDS swap com um banco comercial. O pessoal, teve gente até que talvez tenha achado que era um CDB. Não, não é um CDB. Não foi erro de digitação, não. É CDS. O produto existe. Que detém dívidas de uma empresa de aviação. O valor de face é de 2 milhões, o prazo de 7 anos, e o fundo receberá 2% de juros capitalizado trimestralmente. Tá. Em caso de inadimplência da empresa de aviação. Então, deu errado. O que ele tem? Ele tem uma ponta ativa, onde ele recebe... O que é isso aqui? Ele tem uma ponta ativa, onde ele recebe 2% trimestralmente. E ele tem uma ponta passiva, que é a dívida dele, que é o quê? Garantir a dívida de 2 milhões. Deu pau, deu inadimplência. Ele vai ser cobrado. O que ele vai ser cobrado? 2 milhões. O fundo receberá, e o fundo é que fez o CDS, né? Então, o fundo tem a ponta ativa, o fundo quer ganhar 2%, sem aplicar dinheiro. Ele não aplicou, ele só deu é um fiador, né? É um seguro-fiança isso aqui. CDS é um seguro-fiança. A empresa não pagou, quem vai pagar para o banco é o fundo. Aí a empresa se vira lá para receber, o fundo se vira lá, o fundo de hedge fund se vira. Aliás, os fundos de hedge fund não são comuns no Brasil, mas são muito comuns no exterior, tá? Eles são fundos que fazem principalmente esse tipo de operação. Garantem, através de operações de swap, alguma coisa. Neste caso aqui, esse fundo está garantindo uma dívida para o banco. Então, esse banco não está mais correndo risco e, de repente, ele emprestou para a empresa lá de aviação a 3% e está pagando 2% para o fundo, ele está ganhando 1% sem correr risco nenhum. Quem está levando o problema é o fundo. Bom, então ele não vai receber coisa nenhuma, né? Porque ele tomou o calote, ele contratou, ó, fez o swap aqui. Ele vai receber 2, porque fundos querem receber juros, não querem receber outra coisa, e ele vai garantir alguma coisa, não vai receber coisa nenhuma. Opa, o banco pode, né? O fundo é que não vai receber coisa nenhuma, a A e a C já estão fora. E mesmo que você não tivesse entendido nada na questão, só pelo bom senso, pô, o fundo vai receber porque a empresa deu calote? Que coisa estranha um fundo receber por causa disso, né? O fundo deve ter que pagar, e aí o banco é que recebe, verdade. O banco recebe. E os títulos da dívida da empresa de aviação, e o fundo, o banco receberá 2 milhões e o fundo, os títulos da dívida da empresa de aviação. Então, o banco não recebe tudo. Ó. Por quê? Porque essa dívida aqui estava em nome do banco, né? Estava em nome do banco, a dívida era do banco. O fundo só estava garantindo. É igual o meu seguro-fiança. A dívida é minha. Se eu não pagar, aí o seguro vai pagar o proprietário do imóvel e vai me cobrar. Mas aí o fundo vai querer o título de dívida que eu assinei, né? Para me cobrar. Senão, como é que ele vai me cobrar sem o título? Então, a alternativa certa aí é a alternativa B. O banco vai receber os 2 milhões, porque deu inadimplência, o fundo estava recebendo 2% para garantir isso aí, igualzinho o seguro-pensa faz, cobram juros do inquilino, né? Para garantir a dívida. Se o inquilino não pagar, o seguro paga e cobra o inquilino, porque essa dívida não vai ficar de graça, né? A dívida tem que ser paga. Só que quem vai agora cobrar não é mais o banco, né? O banco não tomou o prejuízo, quem tomou foi o fundo. Mas o fundo tem que receber os títulos da dívida de aviação. Ele tem a conta passiva, o swap acabou, né? E o fundo vai receber os títulos da dívida da empresa de aviação. Aliás, o fundo acabou, não. O título acabou, não. O banco vai continuar pagando os 2%. Então, a alternativa é a alternativa D de dado, tá? Tudo bem, uma questão difícil porque a linguagem é difícil, mas não é nem um pouco dizer... Aliás, a prova, eu agora não estou me lembrando de uma questão que eu diria, uma questão impossível, não sei o quê. Essa aqui dá um medo. Aliás, esse aqui é o produto
que causou o tal da crise do subprime de 2008. Lá no nosso MBA de Planejamento Financeiro, a gente fala bastante dessa crise de 2008, a gente mostra esse produto e pede para explicar como aconteceu, né? Como aconteceu. E de lição de casa, o pessoal sai para ver A Grande Aposta, né? Que é um filme muito complexo. Uma vez eu fui ver aqui com a família, né? Minha filha de 11 anos, meu filho de 16, minha esposa que não entende nada de mercado financeiro. E até para mim estava difícil de entender. Eu falei, nossa, o filme é difícil, não imaginei. Um grande sucesso da Netflix, não imaginei que era tão difícil assim. De entender como é que era a operação. Talvez eles viram lá porque era legal, os caras torcendo. Mas era exatamente essa dívida, tá? Era um hedge fund desse tipo. O fundo o fundo operou um swap reverso. O fundo tomou a dívida e o fundo tomou a dívida e passou a pagar juros para o banco. Ele fez o swap, o CDS ao contrário. Ele tomou a dívida e pagou juros para o banco. Ele fez a operação oposta. E aí os bancos todos toparam, né? Porque dívida imobiliária, isso aí não vai dar calote nunca. E esse fundo só recebe se tomar calote, senão ele vai ter que. Por isso que eles ficaram perdendo muito tempo. Aí, quando veio o calote, né, das dívidas imobiliárias, eles receberam. O banco teve. E o banco se alavancou, né? O mercado financeiro se alavancou, porque ele já corria o risco de tomar o calote da dívida e ainda por cima ia ter que pagar para o fundo caso tivesse inadimplência, né? Ele fez uma alavancagem. Nós aqui tivemos uma operação muito parecida, tanto com a Votorantim quanto com a Sadia, que operaram também um swap, né? Ao contrário, ele era para se proteger do dólar e ele fez um swap para receber dólar, né? E aí ele ficou com um risco dobrado, né? Ele fez uma alavancagem. Nesse caso aí, o hedge fund não está alavancando nada, tá? Quer dizer, o hedge fund é um fundo alavancado, um fundo de alto risco, deu para ver, né? Mas o que ele faz? Ele pegou esses 7 milhões e aplicou. Ele tem os 7 milhões. Ele aplicou em outras coisas, tesouro americano, qualquer outra coisa. Mas ele pegou isso que ele está com dinheiro parado e fez um derivativo, um CDS swap. Em caso de inadimplência, ele entrega tudo que ele tem lá, aplica os 7 milhões, né? Provavelmente ele tem muito mais do que isso aplicado. Senão ele está muito alavancado, né? Então, essa é a operação que no MBA a gente destrincha essa operação inteira, mas para a prova é isso, cara. É um swap como outro qualquer, sem mistério, tá? O fundo quer receber um juro e vai garantir uma dívida, tá? Deu inadimplência, o fundo paga. Né? A ponta passiva é a ponta da dívida, a ponta ativa é a ponta da receita. Se você quer ter uma receita, que é o que o fundo quer, ele vai pôr os juros na receita. Mas ninguém vai dar uma receita de graça. Ele vai assumir uma dívida que paga apenas a empresa de aviação da inadimplência. Fechado?